The power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smart. Que viagem é essa, velho? Gente, seja bem-vindo a Reconectando a Palavra. Pastor Richard aqui hoje para falar do suposto profeta Mirim. Olha, quanto mais a gente ora, mais assombração aparece. A cada 10 vídeos que eu recebo, 13, 14 para falar disso. E hoje eu quero falar 3 argumentos para a gente refletir na seriedade que está acontecendo. Fique comigo até o final, porque o terceiro argumento, então, eu acho que vai deixar você de cabeça em pé. Literalmente, de cabelo em pé nesse momento. Vamos lá, então? Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smart. Que viagem é essa, velho? Ele nunca vai falar e nunca vai ouvir. Eu nasci com diagnóstico, Pedro. Gente, essa criança, né? Esse menino, parece que o nome dele é Miguel, parece que tem 14 anos. Ele é uma criança, literalmente. E uma das questões, o primeiro argumento que eu quero deixar é exatamente o que é um profeta. Quando nós olhamos na Bíblia, profeta, primeiro, é alguém que não tem nada. Os profetas viviam, literalmente, daquilo que Deus dava. Quando nós olhamos para a vida de Elias, Elias não tem nada. É até interessante pensar por que Eliseu segue Elias. Porque que Eliseu, um homem de posses, segue Elias, um homem que não tem nada. Porque Elias tem algo que só Deus pode dar e que o dinheiro não pode comprar, que é a unção. Eliseu vai atrás de Elias em busca daquilo que todo o dinheiro que tem não pode, porque não está ligado a bens, está ligado à unção de Deus. E nesse tempo também de Elias, né, do Antigo Testamento, em última instância, Deus está comprometido com o profeta, porque o profeta é representação de Deus na terra. Citando o exemplo de Elias, quando Elias está no Monte Carmelo, se Elias falha, é Deus falhando. Então não é apenas Elias contra os profetas de Baal, é Deus contra Baal. Por isso a expressão que aparece é assim diz o Senhor. Então nós temos uma vida profética de renúncia, e nessa vida de renúncia, no Antigo Testamento, Deus está comprometido com o profeta. No Novo Testamento, Deus não está, em última análise, comprometido com o profeta. Deus está comprometido com a sua palavra. Depois de Jesus, foram cumpridas todas as coisas. Então agora, nós não devemos desprezar as profecias, porque está lá em Tessalônica, mas retende o que é bom. Então você precisa levar em consideração o que está acontecendo na Bíblia e na vida do profeta. Perceba outra coisa. O profeta que vemos no mundo atual é um profeta que não tem nada a ver com o profeta do Antigo Testamento. Quer ver um exemplo? João Batista talvez seja um dos últimos profetas de fato antes de Jesus. E quando nós olhamos para a vida de João Batista, ele não tem nada. Ele inclusive surge para mostrar que a mensagem profética voltou depois de 400 anos de silêncio profético. Qual é o final da vida de João o Batista? Ele perde a cabeça. Nos dias atuais, parece que ser profeta, ser apóstolo, é alguém que tem posses, tem dinheiro, precisa ostentar, né, riqueza, luxo, como se a vida profética fosse uma vida de likes, uma vida de grande engajamento, como esse menino, parece que tem mais de 1 milhão de seguidores. Então perceba que nós precisamos reavaliar o que é profeta. Segundo argumento, o que é uma profecia? Volto a dizer, no Antigo Testamento, essa expressão, assim diz o Senhor, era muito utilizada porque o profeta era a representação de Deus na terra. Não quero dizer com isso, né, colocar Deus numa caixinha, que isso não pode acontecer. Mas essa expressão não é mais comumente usada no Novo Testamento, porque a ênfase profética mudou. Profecia, a palavra significa exortação, edificação e consolo. O que é exortação? Não é brigar, não é gritar. Exortação é chamar para perto. É um momento em que você chama para perto e leva a pessoa a uma reflexão. A pessoa está cometendo algum erro, caminhando uma direção errada, e você, o profeta, que sendo usado o dom de conhecimento, de sabedoria, que está lá em Coríntios, e discernimento,
porque ele precisa estar caminhando com esses 3 dons, você dá um momento de reflexão para essa pessoa. Então a pessoa começa a refletir nesse novo pensamento. Dentro disso, acontece a edificação. O que é edificação? Algo novo começa a surgir. Edificar, começar algo novo. Quando começa algo novo, há uma mudança de direção. Alguém estava indo numa direção e ele então vai em outra direção. Ali então foi construído um novo pensamento, uma nova ideia, uma nova visão. E por último, consolo. Quando chamou para perto, construiu uma nova direção, isso traz paz à pessoa. Perceba que essa profecia ela pode acontecer em qualquer momento, numa rua, tomando um café, também nos púlpitos da igreja. Então nós precisamos repensar nesses 2 pontos. O que é um profeta e na vida do profeta e o que é uma profecia de fato. E eu aqui não estou querendo dizer que Deus não pode usar alguém para penetrando então na introspecção do mundo espiritual, numa palavra de conhecimento, numa palavra de sabedoria, deixar algo novo para a pessoa, desde que esteja alinhado com a palavra de Deus. Então, muito cuidado com as chamadas profetadas. Outra questão que eu quero mostrar para você é que esse rapaz, ele está dentro de tudo que a gente está falando, do meio profético ainda e da profecia, ele está, gente, copiando outros picaretas, pessoas que estão enganando, não apenas hoje. Veja aí. The king, the power, the man, the best, the king, the Primeiro vem esse, of the king, the power, the man, the best, the king, the fair. depois esse outro. The king, the power, the man, the best, the king, the fair. Agora os 2 juntos. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fair. Entendeu? Essa questão da picaretagem não é apenas ele. Ele está chamando muita atenção porque ele está saindo na mídia e é um garoto. Então, quando a gente fala de profecia, precisa ter esse entendimento do que é uma profecia. Porque, ao mesmo tempo que isso que está acontecendo foi predito por Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, quando nós vemos que nos últimos dias haveria comichão dos ouvidos e as pessoas iam correr atrás não daquilo que de fato é Bíblia, mas daquilo que lhes interessa. Então, nós temos aqui um erro, porque isso já foi previsto. Então, quando essa criança sobe ao púlpito, existe um erro de que quem está o colocando lá. Quem está o colocando lá, muitas das vezes, quer atrair as multidões. Assim como cantores, como pregadores famosos, como esse camarada que está no Netflix. Por quê? As pessoas querem ouvir o que lhe interessa. Então, essa reflexão precisa partir também de quem está falando. Existe muito despreparo no altar. Mas eu quero trazer uma reflexão para o ouvinte, a congregação, a igreja de Jesus. Querido, foi predito em 2 Timóteo, em outros textos, que nos últimos dias haveria comichão, vontade de ouvir aquilo que lhe interessa. Eu percebo claramente, de forma geral, na igreja, de que as pessoas estão seguindo pessoas apenas porque agradam ouvir. É agradável ouvir. Então, reclama-se de pregações longas, reclama-se de pregações curtas, reclama-se de quem está falando. Mas as pessoas estão escolhendo quem querem ouvir. Estão escolhendo quem quer ouvir no EBD, estão escolhendo quem quer ouvir na internet, estão escolhendo quem quer ouvir no púlpito. Estão escolhendo por quê? Porque não lhe agrada. Isso é também uma reflexão para a igreja brasileira. Por que estão escolhendo a partir de seus costumes, de seus desejos e não pautado nas escrituras? Será que nós não precisamos reavaliar também os nossos ouvidos? Porque a pregação, querido, tem que trazer confronto. A pregação tem que trazer reflexão. A pregação não é algo para o pregador receber tapinha nas costas. Quero dar um conselho para você, você que pregue, não agrade pessoas, você precisa agradar a Deus. Toda pessoa que deseja ser usado por Deus precisa chegar a essa conclusão. Ou você agrada a Deus, ou você agrada pessoas. Para que você saiba então o que é uma profecia. Por último, essa é talvez a mais importante que eu quero deixar para você. Quero aproveitar então, se você ainda não deixou o seu like,
ainda não curtiu o vídeo, não comentou e não se inscreveu, por favor, isso ajuda demais o canal. Mas a última talvez seja a mais importante. O fato dessa criança de 14 anos estar causando essa confusão generalizada, temos dois problemas. Primeiro, o problema não é ele, o problema é o evangelho. O evangelho está sendo jogado no lixo e é necessário maior preparo para que as pessoas cheguem no altar. Segunda questão, nós não devemos estigmatizar nem trazer preconceito para os jovens, porque ele é um jovem despreparado. Mas quero lembrar a vocês de que Deus sempre trabalhou com os jovens. Samuel é chamado ainda muito jovem, talvez com 15, alguns acreditam 12 anos de idade. E por quê? Porque Eli, um ancião, estava deixando a desejar, você lembra? Davi foi chamado na adolescência ainda, foi ungido por Samuel. E não se esqueça, Samuel foi enganado por Eliabe. Quando Samuel vê Eliabe, o filho mais velho, diz assim, é esse. E Deus diz, sabe o quê? O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. E Deus estava vendo lá escondido um jovem, um adolescente que tinha muito potencial para Deus. Quando nós olhamos os discípulos de Jesus, eles também eram jovens. Jesus trabalhou com jovens no discipulado de 3 anos e meio, para que esses jovens se tornassem a potência que são. Quando olhamos para Paulo, Paulo chama Timóteo, que naquele tempo era considerado jovem, e é Paulo que diz, não despreze a sua mocidade. Mas Paulo vai dizendo, ser fiel, continue estudando, porque o que nós devemos entender é que apesar de jovem ou ancião, maturidade não tem a ver nem com idade biológica, nem com tempo de igreja. Você pode ter um jovem com maturidade cristã, ou você pode ter um ancião imaturo, ou vice-versa. Nós precisamos entender então o que é maturidade cristã, o que é caráter e o que é preparo. Nós precisamos separar as coisas. Esses homens que foram chamados ainda muito jovens, eles passaram por preparo, mas não deixaram de trabalhar na obra no tempo que estavam sendo preparados. Davi, quando enfrenta Golias, ainda era muito jovem e ele estava sendo preparado para uma grande obra. Geralmente, o preparo tem a ver com a missão. Quanto maior o preparo, maior a carga para alcançar e viver a missão e o propósito de vida. Nós devemos ter uma reflexão: como estamos preparando as novas gerações? Como elas têm sido preparadas? E quem tem chegado aos nossos púlpitos, eles têm condições de fato de poder pregar a palavra de Deus? Então, como Paulo disse, não desprezemos os jovens, mas precisamos olhar com carinho e também entender que eles precisam de maturidade. O que eu vejo nesse menino é uma falta de maturidade incrível, despreparo. Ele está copiando picaretas na internet, que existem muitos nos dias de hoje, e talvez seja uma boa reflexão para nós tudo isso que está acontecendo, para que a gente não caia em outros picaretas que nós estamos vendo nos dias atuais. Espero que esse vídeo tenha sido bênção para você. Se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilhe. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. A gente se vê daqui a pouco. Fique em paz. Deus te abençoe.